Hoje vamos saber mais sobre a formação do português brasileiro. Quem conta pra gente essa história é o professor Rômulo Rodrigues. Vamos acompanhar. Bom dia, Wilker. Bom dia, telespectadores. É um prazer estar com vocês de novo essa semana. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as diferenças entre a modalidade brasileira da língua portuguesa e a modalidade portuguesa da língua portuguesa. Então nós sabemos pela história que a língua portuguesa no Brasil ela foi o resultado da convivência do português com o próprio português. Mas como assim? Os imigrantes que vieram para o Brasil não eram da mesma região de Portugal e, portanto, não falavam a mesma variedade de língua portuguesa. Ao chegarem aqui e conviverem todos uns com os outros, falando cada um a sua variedade de língua portuguesa, aconteceu um fenômeno que nós chamamos em linguística de simplificação ou koiné, ou seja, os falares foram se anulando diversas diferenças uns entre os outros, né? Uns e outros, até que ocorreu uma simplificação fonética, sintática da língua portuguesa. E essa simplificação é o que se tornou a modalidade brasileira de língua portuguesa. É claro que houve também o aporte de vocabulário e de outros aspectos que vieram do tupi, a língua geral, e das línguas africanas, sobretudo no aspecto do vocabulário. Mas aqui eu queria mostrar para vocês algumas diferenças, né, que ocorrem no português brasileiro e no português de Portugal. Enquanto em Portugal as vogais pré-tônicas, aquelas no início da palavra, na primeira sílaba da palavra, Então, em Portugal, o A de cadeira se opõe ao A de padeira. O E de pregar se opõe ao E de pregar. O U de murar se opõe ao O de corar. Esse murar aqui é o nosso morar, No português brasileiro, a gente vai dizer cadeira, padeira, pregar, que seria pregar o evangelho, por exemplo, e pregar um prego. Lá em Portugal, a diferença entre um e outro. Aqui não há. Morar e corar, ou seja, o Brasil usa apenas A, E e O, todos abertos, Existe também o vocabulário, uma diferença do português brasileiro devido às questões geopolíticas do Brasil, A questão do indígena, e a questão africana. Do vocabulário tupi, nós temos, por exemplo, capim, curumim, abacaxi, buriti, imbuia, capivara, tatu, guanabara, itaporanga, itapuranga. E o vocabulário africano, que com sua cultura ofereceu para a língua um substrato de vocabulário. Alguns exemplos, cafuné, caçula, vatapá, abará, acarajé, samba, senzala, várias palavras aí que enriqueceram o vocabulário da língua portuguesa brasileira. Foi um prazer estar com vocês mais essa semana e a gente espera voltar em breve. Um abraço e até! Um abraço, professor. É isso, gente? A nossa língua passa por transformações, nesse caso, algumas simplificações, Marina? Acontece essa mistura aí de culturas e a língua é diretamente influenciada. E aí a gente tem dificuldades muitas vezes para pronunciar algum fonema, A gente tem alguma dificuldade, aí a gente acaba simplificando aquilo e isso acaba mudando, transformando a nossa língua.
Ela fica bem diferente, sim, né? O português brasileiro é muito diferente, assim, muito não, né? Mas tem grandes diferenças aí do português de Portugal, principalmente essas palavras aí que foram sendo misturadas, né? O português, a questão indígena e também africana. Tanto é que muitas palavras aí que são ditas em português lá em Portugal, eles não vão entender, né? São justamente essas palavras aí que, principalmente indígenas, né? Que a gente pegou aí, que a gente pegou não, né? Que foram, né? Se incorporando à língua portuguesa e, enfim, a gente tem nosso português brasileiro aí tão misturado e tão rico. Então, muito legal mesmo a gente conhecer um pouquinho mais, né, Wilker? Porque a gente sabe a mistura que é, as transformações que acontecem, nada melhor que o professor Rômulo aí para explicando para a gente o porquê que isso está acontecendo. Exatamente, professor Rômulo, aliás, que volta a falar com a gente nos próximos dias.